Boa tarde. Eu vou começar aqui no nosso painel de gêmeos digitais, então falando um pouco sobre Digital Twin, gestão estratégica com indicadores de alto nível. Então, me apresentando um pouco para vocês, eu sou Ana Magalhães, eu sou BIM Manager da Quadrante Brasil e Chile, engenheira civil, pós-graduada em ferramentas e processos BIM e mestrando em inovação na construção civil. Aqui eu deixei meu e-mail, tem um QR Code com meu LinkedIn também, meu telefone, se vocês quiserem também depois entrar em contato para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto. E aqui eu vou apresentar brevemente a Quadrante. A Quadrante ela é uma empresa de consultoria em engenharia e arquitetura, e a gente tem como principal missão projetar e criar valor. Então, trazer soluções de engenharia que tragam valor a esse empreendimento do cliente. Aqui a gente tem um pouco dos números da Quadrante, Então, hoje a gente já é mais de 550 colaboradores, com mais de 7.500 projetos, com uma faturação aí de mais de 50 milhões de euros, em 16 escritórios, em 14 países, em 3 continentes. Aqui também um breve resumo da nossa história. Então, a Quadrante ela foi fundada em 98. Depois a gente fez algumas aquisições importantes para o crescimento do grupo. Então, 3 aquisições voltadas para a área de sustentabilidade. Então, a ProSerge e a Ecoprogresso, que são empresas muito importantes na parte de gestão de carbono e saneamento em Portugal. Depois, a gente teve a Ambiconsult aqui no Brasil, que é uma empresa de saneamento e gestão de resíduos sólidos. Também tivemos a ViaPoint, que é uma aquisição de uma empresa de projetos de infraestrutura e algumas expansões de negócio. Então, no começo, a gente trabalhava só com projetos de engenharia. E em 2021, a gente decidiu que... Está vibrando de vocês também? Em 2021, a gente decidiu que iria expandir o negócio. Então, a gente parou de trabalhar somente com projetos e começou a trabalhar também com a parte de acompanhamento de obras e gestão. Em 2024, a gente fez um parceiro estratégico, que foi a Renko Partners, que foi um acionista, para impulsionar o crescimento do grupo e adquiriu a Meta Engineering, que é um grupo... Puxa, todo mundo com isso? Gente, eu vou continuar aqui, qualquer coisa vocês sinalizam. Mas a gente adquiriu a Meta Engineering e fundou o Compass Group. Hoje, a gente é um dos maiores grupos de engenharia ali da Península Ibérica. Então, aqui os grupos e as empresas do Compass. Então, hoje a gente praticamente dobrou com essa criação do grupo. A gente tem mais de 1.200 pessoas, 11.000 projetos, em 41 escritórios, em 21 países, em 4 continentes. E a gente atua principalmente nesses 3 setores que a gente se divide. Então, energia, mobilidade e cidades sustentáveis. E a Quadrante, ela acredita muito na metodologia de Total Design. O que é o Total Design? O Total Design é quando você faz todas as disciplinas pensando em soluções junto. Então, a gente faz todas essas disciplinas e gosta de fazê-las dentro de casa, porque a gente entende que a gente vai ter uma colaboração e uma eficiência melhor no nosso projeto. E com isso, a gente também faz o acompanhamento do projeto durante todo o ciclo de vida dele. Então, a gente tem áreas e equipes de engenharia preparadas para atuar desde o planejamento, estudos de viabilidade, CAPEX, concepção, até o final da parte de operação e manutenção e consultoria de transações. E para que tudo isso seja possível, a gente tem dentro da empresa hoje uma área de digital. O que é a nossa área de engenharia digital? É uma área que tem várias ferramentas e metodologias que apoiam todas essas áreas durante todas as fases dos nossos projetos. Então, algumas coisas que fazem parte disso é o BIM, ele é a nossa base para tudo isso. A gente tem o EcoTool, que é uma ferramenta de sustentabilidade. A gente também tem algumas automações para a parte de gestão técnica de infraestruturas, o que é Digital Twin e o que é GeoVisio. Então, contando um pouco dessa história, a gente não poderia deixar de falar do BIM. O BIM ele foi a base para isso tudo. E hoje, dentro da Quadrante, a gente tenta trabalhar com essa integração plena. Então, com padrões OpenBIM, com a questão de todas as dimensões do BIM, com BIM Hub, serviços integrados. Então, para que isso fosse possível, a gente teve que criar muitas ferramentas, fazer muitos treinamentos, criar muitos manuais dentro da empresa para que as pessoas pudessem trabalhar e a gente pudesse entregar projetos que fossem diferentes do mercado e que realmente fossem BIM, que trabalhassem com padrões.
Né? E essa história, ela começou lá em 2013. Então, em 2013, a gente fala que a gente começou a fazer BIM. Opa, passou sozinho? Isso tá meio travado, gente, desculpa. Aí. Então, a gente fala que a gente começou a trabalhar em BIM ali em 2013, que foi quando a gente comprou o Revit. Mas ali só tinha uma modelagem 3D. Então, a gente considera o nosso primeiro projeto BIM o Shopping Cascais. Daí para frente, a gente fez vários projetos, né, que foram marcos na empresa, dentre eles alguns para o Brasil, que são muito importantes na área de infraestrutura, como a Ponte Araguaia, o aeroporto de Campina Grande, e um projeto também que foi muito emblemático para nós, que foi o da Farfetch, que é um complexo de escritórios lá na Europa, que a gente fez toda a análise de sustentabilidade. Então, foi um projeto onde a gente chegou no 6D. E a gente tem um projeto que a gente fala que é o nosso xodó, que é o estádio da Costa do Marfim. Esse foi um projeto que a gente fez na metodologia de Total Design. Então, a gente fez todas as disciplinas dele, do começo ao fim, até o executivo. E ele foi um projeto que a gente fez o 4 e o 5D, e ele ganhou o prêmio do NBBIM, lá em Portugal, que é como se fosse o prêmio do BIM Fórum que vai ter aqui nesse congresso hoje. Em 2023 também, a gente começou a trabalhar com BIM na área de High Voltage Energy. Então, a gente fez a nossa primeira subestação. E em 2024, a gente viu que a gente precisava dar um passo a mais. Então, a gente fez as ferramentas, que é o que é Digital Twin e o que é GeoVisio. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que é Digital Twin, mas o que é GeoVisio é uma plataforma nossa, né, em parceria com a ESRI, que trabalha com a questão do GIS. E também, para que a gente pudesse, né, ter todo esse crescimento, a gente entende que a gente precisa ter uma contribuição externa. Então, a gente precisa se engajar e trocar ideia com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Então, por isso, né, hoje no Brasil, a gente faz parte do BIM Fórum Brasil, da Building Smart Brasil, e em Portugal, do ANB, a Comissão de Normalização Técnica de BIM, e da Building Smart. Então, né, vamos começar a falar do Digital Twin. O que é um Digital Twin? Se a gente for traduzir para o português, é gêmeo digital. Então, é como se a gente costuma pensar muito em modelo, mas a gente pode ter ali um sistema ou um processo virtual representando e simulando um processo real. Então, basicamente, a gente coloca uma cópia do que já existe dentro do nosso computador. E para que serve isso? Né? Para fazer algumas simulações. Então, um exemplo que eu gosto bastante é da gente mesmo, do ser humano. Então, pensa que é como se a gente tivesse um bonequinho dentro do computador, exatamente como você, com todas as suas descrições, com todas as suas habilidades, com todo o seu histórico de doença. E aí, ali dentro, a gente sempre vai fazer as análises. Então, suponhamos que eu fiquei doente e vou ao médico. Quando eu chegar no médico, estou com uma infecção de garganta, e ele quer saber qual antibiótico eu vou tomar. Ele vai ali e verifica no meu histórico, no meu bonequinho, clica na minha garganta, e vai ter o histórico completo de todos os antibióticos que eu tomei. O que isso vai ajudar ele? Se ele vê que eu já tomei muitas vezes o mesmo antibiótico, ele vai me dar um outro antibiótico. Então, ele vai ter o histórico, ele vai ser assertivo na escolha dele. Então, o Digital Twin ele é essa representação virtual do real e a gente, né, ganha muitos benefícios quando a gente vai gerir o nosso ativo. Então, né, a gente também, sobre o Digital Twin, a gente ainda não chegou em um consenso na literatura. Então, quando a gente pensa em BIM, a gente tem um consenso sobre os níveis, né, que seriam os LODs. Então, a gente tem ali uma norma do BIM Fórum, quase todo mundo segue ela, né, e ela diz lá quais são os LODs, o que tem que ter em cada LOD. No Digital Twin, a literatura ainda não chegou em um consenso sobre isso. Então, nós da Quadrante fizemos uma divisão e a gente entende assim os níveis de Digital Twin, tá? Então, o primeiro deles é o nível 0. O que seria o nível 0? A gente chama de base digital. Ele é basicamente eu trazer o meu modelo para dentro do meu software. Então, eu tenho esse modelo ali, com as informações, consigo visualizar ele de forma intuitiva, então eu estou no nível 0. É uma coisa bem simples, mas de visualização. Quando eu falo de nível 1, eu falo de gestão documental. Então, eu começo a colocar ali todos os documentos relacionados àquele projeto, àquele objeto. Então, a hora que eu entro nele, eu tenho essa centralização de informação. Depois, a gente tem o nível 2. O nível 2 é a parte de ligação operacional. Então, é quando eu começo a ligar ele com sensores no mundo real e começo a fazer essa análise de dados, de informações e essa troca para que a gente possa fazer algumas simulações.
E depois a gente tem o nível 3. O que seria o nível 3? É a otimização inteligente. Então, a gente já começou a colocar o gêmeo para pensar. Então, é quando a gente começa a falar de aplicação de machine learning, data science e começa a trabalhar com algoritmos. Então, muitas das ações já não precisam mais da ação humana. A gente programa, treina ele e ele pensa sozinho e faz algumas atividades sozinho de acordo com o que a gente programou. E quais que são as vantagens, né, da gente ter um Digital Twin? Então, a primeira delas que eu falei para vocês é a integração dos sistemas e acessibilidade dos dados. Então, né, dei o exemplo para vocês do próprio ser humano. A gente não guarda todas as receitas de remédio que a gente toma. Então, imagina um ativo aí que vai ter 50 anos de história, às vezes diversas empresas operando, diversos projetistas trabalhando nele. Então, o Digital Twin é uma plataforma, né, que permite que a gente centralize todo esse histórico, né, relevante àquele ativo. E com isso, a gente tem essa melhoria da eficiência operacional. Porque o que acontece? Eu vou ter ali tudo centralizado, visualizado, então a minha operação vai funcionar melhor, eu vou ter dados para trabalhar com ela. Né? E com essa melhoria da eficiência operacional, eu vou ter uma decisão de tomada estratégica. Então, eu vou conseguir tomar as decisões certas para o meu ativo. E com isso também fazer treinamentos. Né? Então, muitos dos projetos e dos grandes ativos da engenharia, se a gente for fazer treinamentos de situação de risco, a gente vai colocar em risco a vida das pessoas. Então, ali dentro da plataforma do Digital Twin, né, com usos de artifício de realidade aumentada, de realidade virtual, a gente consegue fazer treinamentos, fazer simulações e levar tudo ao extremo, levar ao seu máximo as piores condições, sem colocar em risco a vida de ninguém. E como que funciona, né, essa plataforma que a gente fez, que é o que Digital Twin? Então, a primeira fase dela é o modelo BIM, né? Muitas das vezes, e alguns clientes nossos, eles não têm esse modelo BIM. Então, quando, né, o cliente não tem esse modelo BIM, a gente inicia pela modelagem, né, fazendo esse levantamento em campo, seja por drones, por nuvem de pontos, ou até mesmo por medições convencionais, faz o modelo e insere ele dentro da nossa plataforma. Então, tendo esse primeiro passo, a gente sobe ele e depois toda a documentação do modelo. Logo em seguida, a gente vai fazer e entender o que o cliente quer, o que ele quer verificar. Então, a gente vai ligar esses sensores e trazer essa troca de informações em tempo real. Né, a gente já fez testes com todos esses sistemas aqui, né, na Quadrante, e eles funcionaram. E aí, a gente vai ter o nosso Digital Twin funcionando. E aí, qual que é o terceiro passo? Seria a gente personalizar isso para o nosso cliente, para o que ele quer ver. Então, quais dashboards ele vai querer, como ele vai querer esses dashboards, se ele vai querer em gráficos de pizza, se ele vai querer em gráficos de barra, e a gente vai personalizando ele. Depois disso, a gente vai lá e entrega para o cliente, né, esse projeto dentro da nossa plataforma, já configurado para os usos que ele quer fazer, e a gente vai dando essa assessoria para ele, para que ele possa utilizar essa plataforma e fazer o acompanhamento e até mesmo mudanças. Às vezes, durante essa gestão do ativo, você vai ter mudanças de prioridade, você vai entender que outras formas de enxergar aqueles dados são melhores, então a gente faz esse acompanhamento para que o cliente possa fazer uso pleno dessa plataforma. Então, para chegar também ao uso dela, a gente teve que fazer muitos cases. Então, aqui a gente pode ver, né, isso aqui é a carinha da nossa plataforma. Esse é um projeto que a gente inseriu lá dentro, que é um projeto de aeroporto. A gente fez uma parceria com o cliente e fez o teste dele. Então, aqui a gente pode ver alguns gráficos, né, que ele queria ver, da forma como ele queria ver, o modelo BIM, e aqui uma visualização de um elemento. Né, é muito importante também frisar que dentro da plataforma a gente está trabalhando com modelos IFC. Então, a gente entende, né, que o IFC ele é essa linguagem universal que vai garantir a interoperabilidade de tudo. Então, a gente sempre trabalha com o IFC dentro da plataforma. E é essa visualização que a gente tem. Aqui eu acho que não vai dar para enxergar muito bem, mas ali a gente tem a árvore dos projetos, das disciplinas, e em cima os gráficos. Opa. Gente, está difícil esse controle aqui. Esse aqui é um outro case que a gente fez, que foi de uma mina. Então, aqui a gente, né, aqui a gente também tem a árvore com o modelo BIM, ali os gráficos, e aqui foi uma coisa muito importante. A gente precisou modelar até o caminhão. Porque para os dados, né, de operabilidade, de como ele ia operar aquilo, ele precisava desses objetos que não faziam parte do ativo dele. Então, fazer a trajetória do caminhão, enfim, a gente modelou ele também
com todas as configurações para ver se seria totalmente viável e o que isso interferia na operação. E aqui eu vou falar sobre o nosso primeiro case, né? Esse foi um case que a gente fez lá em Portugal e que a gente tem se orgulhado muito, o cliente também está muito satisfeito. Então, foi uma estação de tratamento de água em Valongo. Então, aqui eu tenho um mapinha, né? Lá em Portugal, ela fica perto de Porto. E essa ETA, ela atende tanto Valongo quanto alguns polos industriais da região. É uma ETA que foi inaugurada em 2000, mas passou em 2021 por uma ampliação para aumentar sua capacidade e melhorar a operação. E, né, para vocês terem uma ideia da dimensão dela, hoje ela trata o esgoto de aproximadamente 98 mil habitantes e tem uma vazão máxima aí de 26.553 metros cúbicos por dia. Né, aqui também eu trouxe uma imagem do Google Earth real dela, junto com o mapa. E essa ETA, apesar dela ter sido, né, reformada em 2021, a gente não tinha o modelo dela. Então, esse foi o caso que o cliente procurou a gente e falou, eu não tenho modelo BIM. Então, a gente teve também, né, o primeiro passo que a gente deu foi fazer esse modelo BIM. Então, a gente fez um modelo de cada disciplina, fez o levantamento lá, modelou tudo em LOD 200, porque a gente entendia que eram as informações geométricas necessárias que a gente precisava, e fez um OIM nível 1, que a gente tem dentro da quadrante, para ter as informações para essa ETA. Depois a gente foi inserindo as informações de tudo que existia lá, e a gente foi perguntar para o cliente, né, quais eram os principais desafios que ele tinha. Então, nessa primeira conversa, ele falou que ele tinha um desafio muito grande de visibilidade do sistema. Então, ele não conseguia monitorar isso em tempo real. Então, ele sempre tinha os dados depois. A parte de otimização de recursos. Então, ele tinha um consumo muito alto de energia e de produtos químicos. Manutenção preditiva. Ele também só pensava em manutenção depois que dava problema. Ele nunca conseguia prever quando alguma coisa ia dar algum problema. E as operações remotas. Então, as operações elas eram muito no local. Então, você não conseguiria operar uma bomba, alguma coisa do seu computador, da sua casa ou do escritório da empresa. Você tinha que ir até essa bomba e fazer a operação lá. Então, esses foram os desafios e também foram o pedido do cliente. Ele queria melhorar esses 4 pontos. Então, com isso, né, o que a gente propôs para ele? Então, com o Machine Learning, fazer essa otimização do uso de químicos, né, e de energia. Então, a gente colher esses dados, treinar a máquina para fazer essa aplicação e essa inteligência. Fazer também uma gestão inteligente do reator biológico, então trazer esses tempos em tempo real. Reduzir o impacto ambiental, então, a partir do Machine Learning, trazer essa parte da sustentabilidade maior. A monitoração preditiva, né, para ele evitar as falhas. E esses KPIs com dashboards em BI, para eles acompanharem os sensores. Então, os primeiros resultados que a gente já teve, realmente a gente conseguiu otimizar o processo, né, com o Machine Learning, a gente teve resultados positivos, ele conseguiu economizar, tanto em consumos em químicos quanto em energia. A gente teve uma maior estabilidade do processo, então a gente parou de ter falhas inesperadas, né, sempre que ia acontecer alguma coisa, ele conseguia prever e fazer essa manutenção antes dela parar. E os KPIs em tempo real. Então, toda vez que eles iam para uma reunião, iam discutir alguma coisa, eles já tinham esses dados em BI. Né? Então, a tomada de decisão deles ficou muito melhor. E, né, aqui também a gente tem alguns outros slides. O primeiro é essa ETA, né, como a gente modelou ela, então ela ficou com essa carinha. Aqui no segundo slide, a gente fez o mapeamento do processo deles. Então, ali a gente tem todo o mapeamento de como funciona o processo, né, da água, de como eles recebem isso até ela sair. E aqui embaixo, esses Power BIs que a gente entrega. Né, é um projeto que a gente tem se orgulhado muito de fazer. A gente já tem feito outros projetos e feito outros testes. E, né, o cliente também está muito satisfeito. E é isso que eu queria apresentar para vocês. Eu queria agradecer. Obrigada, agradecer também o BIM Fórum pela oportunidade, a Quadrante. E é isso, obrigada.